Olha, agora ferrou de vez. A CPI da Covid recebeu 600 páginas de provas documentais, tudo documento, que provam que o governo Bolsonaro investiu pesado na cloroquina e na distribuição de remédios sem eficácia comprovada, o chamado tratamento precoce, que não funciona. Tá, mais do que isso, a CPI também está começando a investigar agora, o começo da CPI, o foco é tratamento precoce, esses remédios sem eficácia, quanto o Bolsonaro gastou, como distribuiu, quantas pessoas isso matou, e a recusa do Bolsonaro em vacinas. A CPI já pediu os documentos sobre a vacina, mas sobre o tratamento precoce já recebeu. E ó, tem bomba, é muita bomba que virá na CPI. Isso é nitroglicerina pura para ser jogada contra o Mandetta, contra o Nelson Tait, principalmente contra o Pazuello e o Queiroga, que vão depor na semana que vem. Então, principalmente quarta e quinta da semana que vem, compra aí a sua pipoquinha que vai ter show na CPI. É muita coisa. Eu vou falar aqui sobre essas provas e ó, o Bolsonaro tá desesperado, o bolsonarismo tá desesperado porque o Renan Calheiros quer, ontem na CPI foi motivo de briga entre o Renan Calheiros e o Ciro Nogueira, o Renan Calheiros quer porque quer, os oposicionistas não abrem mão disso, o depoimento do Fábio Weingarten e uma acareação dele com o Pazuello. Só que essa acareação e depoimento, só vamos começar a falar disso depois do depoimento do Pazuello. Então calma nisso, vamos colocar uma pausa nesse assunto do Weingarten. Eu vou falar aqui por que o Bolsonaro está desesperado, que o desespero é a partir de agora que estão desesperados. Os senadores bolsonaristas da CPI estão reclamando do governo Bolsonaro, já estão reclamando. Tem só 4 bolsonaristas, um tá meio assim, que é o Ciro Nogueira, e os outros 3 já estão reclamando do governo Bolsonaro. Vou falar sobre tudo isso, desespero do governo, provas, senadores reclamando, mas antes um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Então se inscreve aqui no canal, curte o vídeo. Olha, é um segundo, é de graça você se inscrever aqui no Plantão Brasil. Embaixo do vídeo tem um botão inscrever, você clica no botão, aí ele vira inscrito, aí você tá inscrito. Olha que coisa maravilhosa, você está ajudando, a partir do momento que você se inscreve, você está ajudando a oposição ao bolsonarismo, a oposição a esse fascismo que está destruindo o Brasil. E ó, a gente faz oposição no Plantão Brasil também nas ruas. Eu vou mostrar no final do vídeo um trecho até curto, do carro de som que estava rodando lá em Belford Roxo. E hoje, sexta-feira, a gente conseguiu, ó, pela primeira vez a gente conseguiu tanto, a gente fechou 19 cidades para rodar nos próximos dias. Então, essa semana vamos bater com sucesso a meta de 10 cidades por semana e para a semana que vem já começamos com várias cidades. Hoje iríamos rodar em João Pessoa e algumas outras cidades da Paraíba, mas estava chovendo muito. O rapaz do carro de som mandou um áudio de manhã dizendo, ó, tá chovendo, não, de manhã não, mandou 1 da tarde, falando, ó, tá chovendo muito, tá chovendo demais, não dá para rodar hoje, mas eu vou rodar amanhã porque amanhã vai estar mais cheio se parar a chuva. Com muita chuva tem menos gente na rua, então esperamos que amanhã pare a chuva lá em João Pessoa. Quem é de João Pessoa, comenta aí se tá chovendo ainda lá ou não. Esperamos que pare amanhã, porque a gente quer rodar com o carro de som lá. Quem quiser ajudar essas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário tem Pix, PicPay, Apoia-se. Vamos continuar indo pra cima do desgoverno Bolsonaro, denunciando que ele não quis comprar vacina, denunciando o desastre econômico, denunciando que ele gastou em cloroquina. Tudo isso que a CPI até tá descobrindo, a gente tá denunciando nas ruas para a população. É isso, aproveita, se inscreve no canal se você não se inscreveu até agora e vamos falar aqui da CPI, que é o assunto do vídeo, CPI da Covid. Ó, CPI recebeu provas, a Cruzoé mostrou, tem algum bolsonarista da CPI que também é lavajatista, até não vou falar o nome, que depois vão me processar, alguma coisa, mas eu até sei quem é o senador da CPI que tá passando tudo para Cruzoé e pro antagonista. É um lavajatista que é bolsonarista. Eu acho que não dou 2 meses para ele trair o Bolsonaro na CPI. Talvez 2 semanas para ele trair o Bolsonaro. Tá, a Cruzoé teve acesso a todos os documentos que os senadores receberam. 600 páginas. Aí começaram a mostrar. Um dos documentos data de 20 de maio de 2020. Ou seja, a pandemia tinha começado havia 2 meses no Brasil. O Brasil começou decretou estado de calamidade pública, se eu não me engano, em 16 de março ou 17 de março de 2020. Aí, 2 meses depois, um documento do governo Bolsonaro dizia para o governo começar a investir em hidroxicloroquina, na produção e na distribuição de hidroxicloroquina. Tem só um problema. A OMS, Organização Mundial da Saúde, tinha acabado de dizer que a cloroquina não funciona e estava começando a pipocar um monte de pesquisa, uma atrás da outra, uma bem famosa nos Estados Unidos, que foi o que fez a OMS falar que a cloroquina não funcionava, pesquisas mostrando que a chance da pessoa morrer quando tomava cloroquina aumentava. E não aumentava pouco não, aumentava 3 vezes, dependendo de quando a pessoa começasse a tomar cloroquina. Que tem lá o tratamento que é
nos primeiros dias de sintoma, que é até o quinto dia depois que a pessoa contrai a Covid, que chamam de tratamento, não é precoce o nome, tem lá o tratamento. Antes aí tem um tratamento intermediário, que é a partir do quinto dia até não sei qual, e tem o tratamento depois que a pessoa está internada. Em alguns deles chegava a 3 vezes mais o índice de mortes de quem tomava cloroquina. Sabendo disso tudo, o governo Bolsonaro, documento oficial, o governo Bolsonaro mandou que o exército produzisse mais cloroquina. Aí tem outros documentos que mostram que o governo Bolsonaro mandou, o Ministério da Saúde mandou que fosse distribuída a cloroquina. E aí tem um problema maior ainda. Alguns desses documentos não têm assinatura. Tem ali embaixo o nome Pazuello, mas não tem assinatura do Pazuello. Por que não tem assinatura do Pazuello? Porque o Pazuello tinha acabado de assumir como ministro. O Pazuello já sabia que estava errado. O governo Bolsonaro já sabia que aquilo estava errado e que aquilo ia dar problema. E eles começaram a mandar essas normativas, coisa interna do governo Bolsonaro, documentos internos, sem a assinatura do Pazuello, pra quê? Já pensando lá na frente, vamos falar que ele não sabia disso aí não. Só que tá difícil, porque depois, entre os documentos, tem, por exemplo, atas de reuniões em que o Pazuello estava. E aí logo depois da ata da reunião tem tudo que foi discutido na reunião e o que foi decidido. Aí logo depois do que foi decidido, que está na ata da reunião, tem documento do Ministério da Saúde exigindo o que foi discutido na reunião e tomando as providências, alguns sem a assinatura do Pazuello. Tem uma reunião que é de junho, 29 de junho, se eu não me engano, a Pfizer tinha acabado de oferecer para o Brasil 70 milhões de vacinas, que começariam a ser entregues em dezembro e terminariam de ser entregues no comecinho de março, em junho. Aí, esse documento dizia o quê? Que o governo Bolsonaro mandava o exército aumentar a produção de hidroxicloroquina. E aí era uma ata da reunião que, além de fazer isso, aumentar a produção, essa ata de reunião também decidia que o governo Bolsonaro ia prescrever hidroxicloroquina para o Ministério da Saúde, né? Mas eu odeio quando a mídia fala Ministério da Saúde, não, é o governo Bolsonaro. Ia prescrever hidroxicloroquina para bebês e gestantes. Olha só o que acontece. Aí você vê que a taxa de mortes de gestantes por Covid no Brasil, que é assustadoramente alta comparada com o resto do mundo. Por quê? Porque tem gestante tomando cloroquina. Uma gestante tomar cloroquina, olha, atravessa uma estrada, uma avenida bem movimentada, de olhos fechados e volta 100 vezes, mas não dá cloroquina para uma gestante. Que é suicídio para ela e pro bebê. Olha, justo quem é contra o aborto, né? Tá matando a mãe e o filho. Tá. Aí, o que acontece? Tem todos esses documentos a CPI recebeu. Olha, é nitroglicerina pura, isso será usado contra todos os ministros, porque tem documento que data de antes do Pazuello ser ministro, algumas normativas. Tem até a entrevista do Mandetta, eu citei isso aqui nos últimos dias, de antes dele ser demitido, ele começar a rastejar pelo cargo. O Mandetta ficou 2 semanas rastejando, se humilhando pelo cargo. Inclusive, parecia muito o Sérgio Moro no final de 2019, quando ele começou a rastejar pelo cargo, a puxar o saco do Bolsonaro. Lembra dessa época? Então, o Mandetta também rastejou. Tem até o Mandetta falando, defendendo a cloroquina no finalzinho, logo antes de ser demitido. Tá. Além disso, o que tá tirando o sono do Bolsonaro é que o Renan Calheiros ontem, isso foi um motivo de briga. O Ciro Nogueira, ele foi pra CPI não para brigar, para ser um apaziguador. Mas ele acabou brigando e batendo boca com o Renan Calheiros, porque o Renan Calheiros queria insistir em votar, e tá certíssimo em insistir, em votar a convocação do Fábio Weingarten, ex-secretário da SECOM, que era o chefe da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro. Ele era o chefão da comunicação do governo Bolsonaro. O Weingarten foi demitido porque queimaram ele dentro do governo. Quem o queimou foi o Marquinhos, não lembro, Marquinhos qualquer coisa, que era o marqueteiro do Pazuello. Marquinhos qualquer coisa foi contratado, assim, a peso de ouro, parece jogador de futebol. O Messi chegou no time. Vamos pagar um dinheirão pro Marquinhos, que ninguém nunca ouviu falar. Tá, aí virou marqueteiro do Pazuello. Primeira coisa que ele fez foi tirar o Weingarten, queimar o Weingarten. Weingarten foi demitido do governo Bolsonaro, e o Bolsonaro colocou um general amigo do Pazuello no lugar do Weingarten, e amigo desse Marquinhos. Aí o Pazuello foi demitido, o Marquinhos também foi embora, mas o Weingarten tá bravo até agora. O Weingarten tentou dar uma entrevista lá na Veja, achando que seria a reconciliação dele com parte do bolsonarismo, que é a parte que ele foi demitido exatamente porque alguma parte do bolsonarismo acreditou no que quer que esse Marquinhos tenha dito a ele e o pessoal do Pazuello tenha dito a ele. Aí
Ele foi, jogou o Pazuello aos leões na entrevista, só que deu errado, o tiro saiu pela culatra para o próprio Weingarten, porque o bolsonarismo ficou bravo. Mesmo o gabinete do ódio tentando fazer alguma coisa, apaziguar os ânimos, não deu certo. Os bolsonaristas ficaram extremamente bravos com o Weingarten, e você sabe o que o Bolsonaro faz. Quando tem algum soldado ferido no meio do caminho, o que o Bolsonaro faz? Passa em cima dele, que se dane, deixa o cara no meio do caminho. Acha que vai carregar o soldado ferido até o fim? Não. Se puder passar em cima dele já para acabar com ele, para que ele não se volte contra eles, melhor ainda. É isso que o Bolsonaro faz. Deixar o Weingarten, tudo indica, pelo meio do caminho. E aí o bolsonarismo tá com medo. Por quê? O Weingarten ele vai tentar, até por sobrevivência dele, se algum dia ele quiser outro cargo na política, alguma coisa, ele vai tentar salvar o Bolsonaro a todo preço. Mas ele vai atirar contra o Pazuello, porque ele tá por aqui com o Pazuello, que ele perdeu a boquinha dele. Uma boquinha milionária na Secom. Milionária, eu vou dizer, é a verba da Secom que estava sendo gasta em blogs bolsonaristas, todo mundo assim, ó, tava rolando lá, tava boa coisa para eles. Perdeu a boquinha por causa do Pazuello. Ele vai apontar todos os canhões, ele vai com raiva contra o Pazuello e ele é tido como estourado. Um cara estourado que vai com raiva contra quem causou a demissão dele, causou ele perder uma boquinha, eles adoram falar mamata, pensa uma teta que não para de sair pra mamar. É essa que tinha o Weingarten. Perdeu. Ele vai com tudo pra cima do Pazuello. E aí, sabe o que acontece? Quando você tem um próprio bolsonarista, imagina, numa acareação contra o ex-ministro da Saúde, provando, falando a culpa é toda sua, e provando as coisas que o Ministério da Saúde fez, o Pazuello, em algum momento, com os senadores jogando gasolina nessa fogueira, em algum momento o Pazuello vai ter que falar, opa, peraí, ferrou pra mim, tem muita coisa contra mim, ó, foi o Bolsonaro, não fui eu. Porque o Pazuello acaba preso, ele sabe que acaba preso. Então, o Bolsonaro tá apavorado com isso do Weingarten. Pra piorar, os bolsonaristas da CPI, e um aqui, eu não vou falar o nome dele, mas tem um que, olha, eu não dou 2 semanas, não é o Ciro Nogueira. Eu não dou 2 semanas, 3, eu falei 2 meses, mas as coisas acontecem mais rápido do que eu falo, né? Às vezes eu falo, vai demorar até maio, não acontece não sei o que, acontece em 1 semana. Então, vai que demora menos de 2 meses. Esse cara vai trair o Bolsonaro. Mas enfim, são 3 bolsonaristas ali, fora o Ciro Nogueira na CPI, 3 senadores em primeiro mandato, e esses 3 são a tropa de choque do Bolsonaro, começaram a reclamar o quê? Que enquanto os oposicionistas da CPI fazem reunião quase todo dia, ontem estavam na casa do Eduardo Braga, do MDB, um dos membros da CPI, que foi quem abriu mão da relatoria para dar para o Renan Calheiros a relatoria. Anteontem, na quarta-feira, estavam na casa do Omar Aziz, presidente da CPI. Antes disso, foram também na casa de outro, já se reuniram umas 5, 6 vezes os membros da CPI que não são bolsonaristas, os 7, o G7 da CPI. Mas os outros, os bolsonaristas, não se reúnem. Para piorar, eles começaram a reclamar, eles falam isso, mas é reclamação, que eles não receberam contato de ninguém do governo Bolsonaro. Ninguém assim, a estratégia é essa. Vai depor o Mandetta, tá aqui algumas coisas, aqui algumas sobre o Nelson Tait, aqui sobre o Pazuello, aqui sobre o Queiroga. Não, nada. A única coisa que eles começaram a receber foram, não só eles, mas outros membros da CPI, foram dossiês contra o Mandetta. Eu até fiz um vídeo aqui sobre isso, que os bolsonaristas vão pra cima do Mandetta. Mas fora isso, mas nenhuma estratégia, vamos fazer isso, aquilo. Não, nada. Não foram chamados pra nada no governo Bolsonaro. E quando eles começam a reclamar disso, não é só porque eles querem uma estratégia. Não é só isso. Sabe o que é? É que eles, além deles quererem uma estratégia, eles querem ser chamados no Planalto para negociar alguma coisa. Tô colocando, imagina o senador que agora, no momento, é bolsonarista. Cara, tô colocando a minha cara na frente do Brasil inteiro, dando a cara a tapa, numa CPI, são 8 contra 3 ou 7 contra 4, tem minoria absoluta, estão passando o trator no governo, eu tô lá apanhando na CPI, você não vai me dar uma verbinha, um carguinho, nada? Ô, Bolsonaro, como assim? Aí o bicho pega. Então o Bolsonaro, o Bolsonaro é ruim de político, o bolsonarismo é ruim de político. Ele tá sendo negligente com os senadores que o estão apoiando. Enquanto isso, eu falei aqui no vídeo anterior sobre o Lula. O Ciro Nogueira tá assim, porque se ele tem alguma pretensão política lá no Piauí, ele vai precisar colar no Lula em algum momento e vai ter um momento que vai ser tarde demais. Que a gente sabe, o Lula fala com todo mundo, não quer dizer que ele vai apoiar, e eu nem quero que apoie Ciro Nogueira, mas o Ciro Nogueira vai precisar, por sobrevivência própria, pular do barco do Bolsonaro e até entrar no barco da esquerda. E ele é do centrão, o centro é assim, ele tá com quem tiver na crista da onda. E tem essa do Weingarten e as provas da CPI. Tá bem ruim pro Bolsonaro. Semana que vem, prepara a pipoquinha
que a coisa vai ser boa. E ó, vou mostrar aqui o carro de som que eu falei no comecinho do vídeo, ó. Centro de São Vicente, Belfor Roxo. Extra! Todas as mentiras da Lava Jato que você estudou nos últimos 6 anos foram perseguição a Lula para que ele não ganhasse a eleição. O processo do Triplex foi todo anulado pelo Supremo Tribunal Federal porque Sérgio Moro foi um juiz parcial, desonesto. Ó, esse é um dos áudios que eu mais gosto de rodar, porque tem que mostrar para a população quem era Sérgio Moro. Quem quiser ajudar essas ações do Plantão Brasil, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário tem Pix, PicPay, Apoie-se e vamos continuar indo para cima desse desgoverno assassino. Falou!